Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, O Grande Educandário, lição 9. Grande escola. Edificaremos para eles uma grande escola, que tenha a beleza de um paraíso, a delicadeza de um jardim e a sublimidade de um templo, na qual encontrem recursos para o aprendizado e para o trabalho, conquistando por si mesmos a sabedoria e a glorificação. Os filhos do grande rei venerando. A terra é uma grande escola. Suas leis nos ensinam e nos fazem progredir, intelectual e moralmente. Assim, Emmanuel, nas valorosas lições que o livro Roteiro nos apresenta, nos convida a refletir um pouco mais sobre o planeta que nos acolhe e a bendita oportunidade de nele viver. Somos gratos? Iniciemos a lição. De portas abertas à glória do ensino, a Terra, nas linhas da atividade carnal, é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas, com 2 bilhões de alunos aproximadamente, matriculados nas várias raças e nações, mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, que cercam o domicílio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução. Fomos muitos. Neste trecho, Emmanuel faz uma revelação surpreendente. Estimava-se 2 bilhões de encarnados, porém, mais 20 bilhões de desencarnados. É uma proporção interessante. 2 por 20. Isto representa que a cada 2 pessoas encarnadas, 20 estão desencarnadas, ou simplificando, 1 por 10. Será ainda hoje que se mantém esta proporção? Não temos mais Emmanuel e Chico para nos responderem este questionamento. Porém, ainda que não o saibamos, forçoso a pensar que o número de desencarnados é muito superior ao de encarnados. Só essa informação já nos remete a pensamentos importantes. Estou aproveitando esta oportunidade, desta vida, quando poderei retornar? São muitas as pendências que terei que resolver na próxima vida. Quando ela será? Sigamos mais um pouco com Emmanuel na lição. Para a maioria dessas criaturas, necessitadas de experiência nova e mais ampla, a reencarnação não é somente um impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizagem. Grande oportunidade. Em outras palavras, podemos dizer que a fila está grande. Sim. Há muitos que querem a oportunidade que hoje nos é oferecida, e isto tem um significado muito importante, não apenas pessoal, mas também espiritual. Existem diversos relatos de processos de obsessão por parte de espíritos que não conseguiram reencarnar e, achando-se prejudicados, perturbam aqueles que estão encarnados, que não estão tão zelosos de seus deveres e obrigações. Não basta receber um prêmio perante a lei divina, devemos ser merecedores dele. Do contrário, seria mero privilégio, e Deus ama cada um de seus filhos de igual maneira. Assim, suas leis devem a todos alcançar. O livro Céu e Inferno, em seu 3º capítulo, nos auxilia na compreensão deste contínuo intercâmbio. Embora os espíritos estejam em toda parte, os mundos são centros, onde eles se reúnem de preferência, devido à analogia que existe entre eles e aqueles que os habitam. Em torno dos mundos avançados, são abundantes os espíritos superiores. Em torno dos mundos atrasados, pululam os espíritos inferiores. A Terra é ainda um destes últimos. Cada globo tem, então,
de alguma forma, sua própria população de espíritos, encarnados e desencarnados, a qual se alimenta na maior parte pela encarnação e desencarnação dos mesmos espíritos. Essa população é mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria, e mais flutuante nos mundos superiores. Entretanto, dos mundos, centros de luz e de felicidade, espíritos se desprendem rumo aos mundos inferiores, para semear neles os germes do progresso, trazer a consolação e a esperança, reanimar as coragens abatidas pelas provações da vida, e às vezes encarnam-se neles para cumprirem sua missão com mais eficácia. Sigamos com Emmanuel. Assim é, sob a iluminada supervisão das inteligências divinas. Cada povo, no passado ou no presente, constitui uma seção preparatória da humanidade à frente do porvir. Ontem, aprendíamos a ciência no Egito, a espiritualidade na Índia, o comércio na Fenícia, a revelação em Jerusalém, o direito em Roma, a filosofia na Grécia. Hoje, adquirimos a educação na Inglaterra, a arte na Itália, a paciência na China, a técnica industrial na Alemanha, o respeito à liberdade na Suíça e a renovação espiritual nas Américas. Cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. E ainda mesmo quando os blocos raciais em desvaio se desmandam na guerra, movimentam-se à procura de valores novos, no próprio engrandecimento. Um mundo de diversidade. A missão dos povos permanece. Se temos uma responsabilidade individual, é necessário compreender que também fazemos parte de uma grande família, reunida com um propósito e uma tarefa dentro do orbe que nos acolhe. As Américas, como ensino benfeitor, são responsáveis pela renovação espiritual. Qual o nosso esforço coletivo neste sentido? De que forma estamos contribuindo para que nossa missão se realize com proveito? Temos consciência desta tarefa ou só nos preocupamos com o nosso bem-estar? Os antigos. A Roma antiga possuía belíssima lição, mas foi no individualismo, no excesso de poder, de mandos e desmandos, visando interesse pessoal, que este povo se perdeu. Deixou-nos ricas heranças, mas faliu em sua missão primordial. Olhamos o passado e reconhecemos os erros, mas é hora de trazermos essas informações para o presente. Eis que ontem estávamos lá, encarnados como romanos, gregos, judeus, e hoje nos é concedida nova oportunidade. Façamos dela bom uso. Meditemos em mais um trecho da lição. Nos círculos do planeta, vemos as mais primitivas comunidades, dirigindo-se para as grandes aquisições culturais. Se é verdade que a civilização refinada de hoje voa pelo mundo, contornando-o em algumas horas, caracterizando-se por mais altos primores da inteligência, possuímos milhões de irmãos pela forma, infinitamente distantes do mundo moral, quase nada diferindo dos irracionais, não conseguiram ainda fixar a mínima noção de responsabilidade. Evangelho segundo o Espiritismo. A Terra ainda é lugar que abriga uma imensa diversidade de espíritos, característica do mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, como nos ensinam os Espíritos. Que vos direi dos mundos de expiações, que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos
constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus no mundo ingrato, para espiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta ditoso. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças, a que chamais selvagens, são formadas de espíritos que apenas saíram da infância, que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais não podiam chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Intercâmbio entre os povos. O que já sabemos, temos a obrigação de ensinar. Esta é a lei que o Pai nos convida a praticar. Diante de nossos irmãos, que ainda transitam na infância da ignorância do espírito, somos chamados a auxiliá-los, promovendo o intercâmbio entre os povos. Historicamente, a relação entre os povos não espelha a fraternidade que a lição nos remete. Foi o poder que predominou, esquecidos de que somos todos uma grande família. Colocamos sob o do braço mais forte aquele que de nós esperava auxílio, conhecimento, aprimoramento intelectual. Nota: o próprio Emmanuel viveu como padre jesuíta Manuel da Nóbrega, levando educação e novos costumes aos povos indígenas do Brasil. Povos selvagens. Emmanuel exemplifica muitos desses povos que ainda hoje transitam pelo mundo qual selvagens dos tempos idos. Os anões docos da Abissínia, sem qualquer vestuário, pronunciando gritos estranhos à guisa de linguagem, mais se assemelham aos macacos. Fala-nos Emmanuel de nossos irmãos que sofrem de fome e grande miséria na Etiópia. O Império Etíope, também conhecido como Abissínia, foi um império que ocupou os presentes territórios da Etiópia e da Eritreia, existindo de aproximadamente 1270, início da dinastia salomônica, até 1974, quando a monarquia foi deposta por um golpe de Estado. Foi, na sua época, o mais antigo Estado do mundo e o único a resistir com sucesso à partilha da África pelas potências coloniais do século XIX. Docos. Gabriel Delany também cita os docos no livro Evolução Anímica. O missionário A.L. Kraft, que algum viu de perto os docos do sul de Cafa e de Frage, na Abissínia, conta que estes selvagens têm todos os traços físicos de grande inferioridade. Não sabem fazer fogo nem cultivar o solo. Sementes e raízes arrancadas à unha constituem a alimentação usual. E felizes se consideram quando podem pilhar um rato, um lagarto ou uma serpente. Assim, erram pelas florestas, incapazes de construir uma choça, abrigando-se sob o arvoredo. Ignoram mais ou menos o pudor e apenas toleram efêmeros laços familiares, tão certo como as mães abandonarem o filho ao termo da lactação. Roteiro. Os irmãos negros de Quiches passam os dias estirados no chão, à espera de ratos com que possam mitigar a própria fome. Entre grande parte dos africanos orientais, não existe ligação moral entre pais e filhos. Os latucas, no interior da África, não conhecem qualquer sentimento de compaixão ou dever. Importante. Talvez alguns comentários possam levar à falsa impressão de um sentimento de superioridade, mas ele não existe. Não estamos em patamar superior a esses irmãos. Deus nos permite ensinar o que já sabemos, mas bem, aprender com eles. Em verdade, se nos aproximarmos deles com sentimentos de fraternidade, teremos a oportunidade de trocar conhecimentos e aprendizados de vida.
Certamente o mundo ocidental já possui avanços tecnológicos e científicos que tornam o dia a dia menos inóspito, principalmente nas questões de moradia, saúde e saneamento. Não obstante, Emmanuel bem o diz, são nossos irmãos e possuem costumes e culturas que nos permitem novos aprendizados, aprender com o diferente. Aqui mesmo, dentro do Brasil, temos exemplos belíssimos de culturas indígenas que possuem conceitos belíssimos e de profundo significado. A título de exemplo, a mitologia guarani se insere dentro do quadro maior da mitologia tupi, que é o conjunto das crenças fundamentais dos povos do tronco linguístico tupi. A mitologia tupi foi criada em tempos imemoriais e ainda é cultivada até hoje por alguns povos indígenas sul-americanos, como os guaranis, urubus caapores, munducurus, os suruí de Rondônia, os guajajaras e os camaiurás. A figura primária na maioria das lendas guaranis da criação é Yaru ou Yanderuvuçu ou Tupã, o deus trovão imperializador de toda a criação. Com a ajuda da deusa lua, Jaci ou Araci, Tupã desceu à terra num lugar descrito como um monte na região de Areguá, no Paraguai, e deste local criou tudo sobre a face da terra, incluindo o oceano, florestas e animais. Também as estrelas foram colocadas no céu nesse momento. Tupã, então, criou a humanidade. De acordo com a maioria dos mitos guaranis, eles foram naturalmente a primeira raça criada com todas as outras civilizações nascidas deles, em uma cerimônia elaborada, formando estátuas de argila do homem e da mulher, com uma mistura de vários elementos da natureza. Depois de soprar vida nas formas humanas, deixou-os com os espíritos do bem e do mal e partiu. Fonte Wikipédia. Fácil verificar semelhanças com outras culturas, mas o mais importante é identificar que, mesmo de forma rudimentar, há o mesmo anseio de busca por seu Criador. Sigamos com Emmanuel. No imenso educandário, há tarefas múltiplas e urgentes. Para todos os que aprendem que a vida é movimento, progresso, ascensão. Na fé religiosa como na administração dos patrimônios públicos, na arte, tanto quanto na indústria, nas obras de instrução como nas ciências agrícolas, a individualidade encontra vastíssimo campo de ação, com dilatados recursos de evidenciar-se. Aprendizes. Colocar-se diante da vida como aprendiz nos permite um olhar fantástico para culturas e pensamentos diversos. Se nos achamos em patamar superior, nossa tendência sempre será de querer impor o que sabemos e a forma como vivemos. Porém, se compreendemos que cada um está em seu momento evolutivo, tentando ser úteis de alguma forma e também nos aproximamos no ensejo de aprender. Respeito. Isto funciona até mesmo para pessoas com ideologias totalmente diversas. Elizabeth Kubler-Ross, autora do livro A Roda da Vida, relata um encontro com uma enfermeira nazista. A abordagem e a forma como conversaram é de uma humanidade incrível e necessária para que possamos nos respeitar como homens, mas acima de tudo, nos encontrar como irmãos. Abram aspas. Tive vontade de gritar que não concordava com o que ela dizia. Eu não, eu era pacifista. Golda leu isso tudo em meus olhos e com convicção replicou. Ficaria surpresa se soubesse o que é capaz de fazer. Se tivesse crescido na Alemanha nazista, poderia ter facilmente se transformado no tipo de pessoa que faria isso. Existe um Hitler em cada um de nós. Eu queria entender, não discutir, e convidei Golda para dividir comigo o meu sanduíche. Encerra a lição. Trabalho é a escada divina, de acesso aos lauréis
imarecíveis do Espírito. Nem precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno, a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. Façamos hoje, nada nos falta. Todas as ferramentas que nos são necessárias estão disponíveis. É chegado o momento de trabalhar. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes, são as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Mensagem de Francisco do Espírito Santo Neto. Um modo de aprender, uma nova forma de viver. Editora Boa Nova. Nota: esta mensagem ditada por Hamed terá sido recebida pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto em reunião pública da Sociedade Espírita Boa Nova na noite de 6 de março de 96. A autoria do texto tem vindo a ser erroneamente atribuída a Chico Xavier. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.